Seja muito bem-vindo ao podcast Crer para Viver. Hoje nós estamos iniciando um tema novo, nosso episódio de número 93. O tema de hoje é religião e política. Antes de comentar sobre o tema, eu vou apresentar a mesa que compõe esse podcast. Eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, eu sou doutor em psicologia pela UNB, eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade, e eu sou professor de psicologia do IFG no campus Goiânia. Professor Cláudio Ivan de Oliveira também é psicólogo, ele é doutor em psicologia pela UNB, ele tem uma formação em teoria social, e ele tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Professor Cláudio, ele é professor de longa data da PUC de Goiás, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia e também de Sociedade e Subjetividade no Mundo Contemporâneo. O professor Anderson Clayton Pires, ele é sociólogo, ele é teólogo e ele é filósofo. Ele tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um doutorado em Teologia, em Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo e também tem uma formação mais ampla, que às vezes eu pulo, né, para não ficar tão longa a apresentação. O professor Anderson, ele é autor de vários artigos ao longo de muitos anos, desde a revista Psicoteologia, passando pela revista Ultimato, periódicos acadêmicos, científicos, e também escreveu uma série de artigos ali entre 2020 e 2021, até esse ano saiu um artigo já com um tema um pouco diferente daqueles de lá, né, trabalhando temas relacionados mais à liberdade, à política, e a outras questões, né? Bem, então vamos voltar aqui. Esse é um podcast que trata de vida cristã. Então, por que a gente quer falar de religião e política? Esse é um tema relevante porque é um tema do nosso tempo e toca uma questão que é cara para a gente, que é a nossa fé. Essa aproximação entre religião e política, ela traz alguns riscos e a gente percebe que falta pessoas com interesse, talvez com a formação necessária, né, com a tempo e maturidade de estudo necessário para produzir uma compreensão clara para quem diz, olha, eu sou da fé, eu quero viver na fé cristã. Então, como é que eu me relaciono com isso? Como é que a gente entende esse tema? De que maneira eu posso pensar a política e as questões relacionadas à política, preservando aquilo que não pode ser tocado, que é a minha fé? Né, de que maneira, que riscos, né, isso oferece também para a fé. Não só a minha fé em sentido individual, mas também a fé no sentido coletivo. Então, o nosso interesse aqui, relacionado com a vocação desse podcast, é lançar luz sobre uma questão que é complexa, é atual e precisa de mais compreensão. Tá? Então, é esse o nosso objetivo aqui, é prestar um serviço e, portanto, dar uma contribuição. Essa relação, especificamente do mundo evangélico com a política, não é? Na minha memória biográfica, o primeiro momento que eu me lembro em que essa discussão se tornou muito quente no nosso país foi na eleição de 1989, não é? Na época havia um bispo anglicano, não é? Ele escreveu, o Robson Cavalcante, ele escreveu uma obra, eu acho que hoje difícil de encontrar, Cristianismo e Política, não é isso o nome da obra? Então ali ele escreve em determinada perspectiva, não é? E foi um momento em que houve uma discussão muito quente na igreja sobre os candidatos, né, qual que representaria melhor os ideais que eram ideais da igreja, valores da igreja naquele momento, que eu estou me referindo à igreja evangélica, não é? E no início da década de 90, eu me lembro de ter estado em uma comunidade em Goiânia e lá eu ouvi uma expressão que eu não imaginei que onde ela desembocaria no futuro, não é? E hoje está mais claro. Uma comunidade que falava de conquistar o Brasil para Cristo. Havia a expressão, mais ou menos a expressão de curar a nossa terra, não é? Sarar a nossa terra. E lá
talvez ela tivesse, para mim, um outro sentido, mas à medida que a história transcorreu e a gente chegou a mais próximo desse momento que nós estamos vivendo hoje, não é? Apareceram líderes evangélicos importantes, não é? Pastores, que começaram a, especialmente nesse cenário conflitivo, né, de dois polos, a direita e a esquerda, líderes que começaram a pensar de forma bem mais incisiva de que os valores que eram entendidos como valores cristãos precisavam ser protegidos, mas de que maneira? Protegidos, promovidos, preservados, mas de que maneira? À medida que se conseguisse levar representantes políticos, né, para o Congresso, para o Poder Executivo. Então, essa relação que passa de um eclesiocentrismo, quer dizer, a igreja se torna a grande pedra de movimento para a mudança de uma sociedade, da história, não é? Mas ela envia os seus representantes para o mundo da política. Então, a relação se torna uma relação muito próxima, não é? Muito perigosa também entre a igreja e a política no sentido partidária, no sentido também do exercício de mandatos. Nós vimos, alguns anos atrás, cenas que mostraram envolvimento, não é, de líderes, de políticos evangélicos com a corrupção. Tem a história depois, acho que alguns vão se lembrar, não é, do dinheiro na meia e da oração de um grupo de evangélicos agradecendo a Deus pela bênção que foi o dinheiro que veio, na verdade, de determinada corrupção, não é? Isso, políticos eleitos ou pessoas próximas a eles, não é? Então, alguns pontos desse cenário, não é, se mostram bastante complicados, e agora eu passo a palavra para o professor. Eu tenho certeza que ele vai considerar também sob outras perspectivas e outros problemas. Bem, o tema é um tema bem sugestivo, considerando que nós estamos no ano eleitoral, né? Eu me lembro que em 1989 nós nos reunimos à tarde numa igreja em Brasília, Igreja Vida Nova. Eu não sei exatamente, não lembro mais o nome, mas era de um líder importante lá em Brasília. E lá nós nos reunimos para falar sobre... Eu estava presente, né? Eu me lembro que eu fui lá por curiosidade, só para saber, eu não tinha vivência com as lideranças evangélicas, eu não tinha proximidade delas, mas fui lá por curiosidade. E lá começou então o debate se a igreja deveria ou não participar da vida política de uma nação. Se ela não participar, ela poderia tornar a sua própria presença na sociedade uma presença ameaçada pelas leis que de lá já se tinha o pressentimento de que iriam ser feitas para reduzir a presença e o poder da religião. Naquele momento, professor, me lembrei agora, havia uma grande parcela da igreja que era muito reticente, até resistente a essa movimentação, né? Mas já havia pessoas da igreja, uma das igrejas a igreja pentecostal mais importante, a Assembleia de Deus, já tinha representantes na política, já havia deputados federais, né? Uhum. E havia então uma discussão de que a gente precisa ir para a política, formar uma bancada forte de deputados, né? E ao mesmo tempo a gente tem que participar mais das discussões acerca dos temas que são levados para
dos parlamentares que acabam assumindo um monopólio exclusivo, né, para se aprovar determinadas leis que poderiam tocar diretamente a vida dos religiosos. E aí começou a aparecer vários temas, né? E aí alguns pastores começaram a ter um pouco mais de destaque pela sua participação mais efetiva no mundo da política. Enfim, de lá para cá a coisa foi ganhando uma dimensão cada vez mais ideológica. E aí a igreja evangélica ela começou a tomar partido, né? Na última eleição nós tivemos uma igreja evangélica dividida em mais ou menos 65% a 70% que votou para uma ala da política e uma outra que estava em torno de 30%, ou um pouco mais, que votou numa outra ala. E, portanto, nós temos uma igreja evangélica completamente ideologizada. Essa concepção de uma igreja ideologizada é tudo que o projeto de secularização objetiva queria quebrar. Então, quando a separação entre igreja e Estado acontece, isso coincide exatamente com o tempo da reforma, essa ruptura ela aconteceu para comunicar que havia uma clara saturação do tema político dentro da religião. Isso foi levado muito a sério pela igreja medieval, e a igreja medieval assumiu a vocação, tanto a vocação espiritual quanto a vocação política. Na vocação espiritual, ela reinava no mundo espiritual, no mundo da fé. Na sua vocação política, ela reinava no mundo terreno. Essa compreensão de uma dupla função da religião na Idade Média trouxe malefícios, porque ao ser tomado por uma versão mais ideológica e mais política, a igreja também medieval se transformou numa igreja mais voltada para temas que passaram progressivamente a colocar cheque sobre os fundamentos da própria fé cristã. Então a pergunta que se fizeram lá atrás é se um cristão deveria de fato participar da vida política do mundo. Houve um movimento radical da reforma que disse que não. Disse que a separação igreja-estado tornou o Estado um Estado que não pode mais deliberar sobre as questões que dizem respeito à religião, e aí, portanto, nós temos a formação de um Estado laico. Portanto, a secularização cria essa concepção de Estado laico, e a religião passou a se deter em temas que diziam respeito à vida, eu diria, a vida mais voltada para a saúde da espiritualidade, da fé, de valores religiosos e etc. E essa bifurcação, essa separação, então, foi uma espécie de necessária, foi uma separação necessária para a gente criar, então, a partir dessa secularização, uma concepção que ainda não se tinha na Idade Média, a concepção de um Estado, uma cidade-estado, um Estado que governa, né? E aí nós começamos a presença, então,
começamos a ter a presença de teóricos, de analistas, de estudiosos da política, e talvez um dos protagonistas dessa reflexão seja Maquiavel. Maquiavel foi o famoso autor do livro chamado Príncipe, e a grande questão que ele coloca em pauta, ou uma das grandes questões que ele coloca em pauta, é o problema de como permanecer no poder. Essa é a questão que traz à baila, sobretudo, as funções, eu diria, mais populistas que o chefe do Estado deve incorporar para se manter no poder e para estabelecer uma relação de maior carisma entre ele e a população. Maquiavel foi, então, o pioneiro dessa política. Ele foi aquele que entendeu a política como uma filosofia prática ou pragmática, de atuar ou de usar o poder para não só para trazer saúde para a sociedade, saúde, eu diria, saúde em termos de cidadania, construção de cidadania, mas também para o Estado, porque o Estado começou a se organizar de forma mais organizada, de forma mais rígida, instituindo leis, instituindo normas que tornaria claro a ação e os limites da ação do próprio Estado. E aí, a partir do Maquiavel, nós temos outros teóricos, nós temos os chamados contratualistas que surgem, e dois dos principais que iniciam essa análise, essa discussão sobre a função do Estado e que tipo de Estado nós queremos, é o Thomas Hobbes e o John Locke. Ambos foram os pioneiros, né? São antitéticos, porque o Hobbes ele compreende que a sociedade no seu estado de natureza é uma sociedade que vive de forma desorganizada e vive sem os principais direitos que devem fundamentar a lógica de funcionamento de uma sociedade. Primeiro, o direito à segurança. Segundo, o direito à vida. Então, a vida no seu estado de natureza, ela priva o cidadão, a sociedade, desses direitos. E ao privar a sociedade desses direitos fundamentais, ela cria a sensação de que não há nada que seja privado. Tudo é comum a todos. Mas quando se torna uma coisa comum a todos, então, quando todos participam de um mesmo bem, todos querem uma mesma coisa, isso cria problemas, sobretudo, de natureza conflitiva, né? O conceito de cobiça, ele nasce aí, na teoria do Hobbes, porque quando a sociedade para o Hobbes é uma sociedade paranoica, uma sociedade que está sempre perguntando, será que o que ele quer é o mesmo que eu quero? Isso gera uma imaginação fértil, mas com um potencial de gerar conflito a nível macro-social muito grande. Então, quando isso evolui, quando isso cresce, isso estabelece um estado de guerra, um estado de conflito que é muito mais, não é um conflito político entre o Estado e a sociedade, mas é um conflito entre a sociedade e a sociedade. E aí se reclama a presença e a intervenção de um poder que possa restituir dois direitos, que são básicos, o direito à segurança e o direito à vida. Então, o direito a esses dois, o acesso e a reclamação a esses dois direitos fundamentais é função e garantia que o Estado tem que dar ao cidadão. Então, ali, o cidadão ele assume essa função de garantir a validação e o respeito desses dois direitos por parte de todos, mas ele tem que fazer isso à base da força e da violência. É uma forma violenta. E aí nós temos a concepção de um Estado hobbesiano, que é o Leviatã,
É um Estado que opera, e ele opera para tirar de cena aqueles que são potencialmente, representam potencialmente uma ameaça a essa forma de organização política, que é o Estado do Leviatã, é o Estado totalitário, representado pela figura da espada, né? Então, ali eu abdico de todos os meus direitos, das minhas propriedades, dou tudo ao Estado. Ali nós temos a construção de um Estado que é totalitário, que tem todo o poder, mas também é o que possui todas as coisas, não? Porque eu dou a ele o direito de ser dono de tudo e de ter a última voz. E, portanto, esse Estado, esse conceito, essa noção de Estado absolutista, vai adiante na teoria do Hobbes, mas é relativizado pelo Locke, que compreende o Estado ou a vida em sociedade, mas não a vida em sociedade a partir da execução tirânica de um Estado absolutista, mas o conceito mais importante que entra dentro da teoria Hobbesiana, da teoria do Locke, é o conceito de propriedade privada. Ele é um pensador liberal, ele não é o defensor de um Estado totalitário. Portanto, o Estado, para o Locke, tem uma função diferente. As garantias já são garantias que vêm do estado de natureza. As garantias que o Hobbes diz que o cidadão tem, só depois da formação do Estado absolutista, que ele as tem. Já o Hobbes não, o Locke não, ele entende que essas garantias existem no estado da natureza. E que na constituição do Estado, e o Estado só é construído só para garantir que esses direitos não serão relativizados. Portanto, o Estado não tem o direito de intrometer na vida da sociedade, não pode diminuir o poder da sociedade, o poder maior que está na sociedade. A sociedade é o soberano, né? O povo, a linguagem que se tem hoje, né? O povo é o soberano, a sociedade é soberano, o Estado não. No Hobbes, sim, o Estado é soberano, mas no Locke o Estado não é soberano. O Estado, ele presta serviço para a sociedade e ele tem a função primária e básica de preservar a vida privada, a propriedade privada. Então, diferentemente, né, das noções que se desenvolvem posteriormente, o Estado ele se torna dono de tudo, né? Por quê? Porque ele expropria tudo a bel prazer e em nome de uma meta, de um objetivo, de um ideal de construção de sociedade que até hoje nós estamos entendendo, né, por que foi criado, né? Veja bem, sempre havia uma relação direta entre economia e política, sempre houve essa relação direta entre economia e política. Eu diria que o capitalismo, ele construiu uma noção de Estado. Está muito próximo da construção que está presente na teoria do Locke. Mas o socialismo, ele é criado exatamente porque o capitalismo é visto como nocivo. E, em certo sentido, o capitalismo, com aquela compreensão de privilegiar muito uma parte da sociedade, que é a sociedade que detém o seu monopólio, o poder do capital, o monopólio dos meios de produção, esse é um Estado que trabalha de forma claudicante e beneficia uma parte pequena da sociedade em detrimento à sua maioria. Portanto, essa concepção de Estado, diretamente, ela aparece já no século XIX, aparece através da concepção de Estado que aparece no marxismo, primeiro na teoria de Marx, depois no marxismo. Mas antes dela veio um pensador que também trabalha dentro dessa perspectiva do contratualismo, que é o Rousseau. Rousseau é um pensador que talvez seja mais contemporâneo, né? Mas ele
não se aproxima nem do Hobbes e nem do Locke. Pensa de uma forma diferente. Primeiro, o Estado ele é representativo. Portanto, nós temos a noção de que o Estado ele é conceito abstrato, né? Então, ele existe para representar a vontade de uma coletividade. Então, nós temos o poder, o poder dos políticos, né? Que é o poder de representar a vontade de uma maioria. Nós temos um Estado democrático, portanto, um Estado que é voltado para a demanda de uma maioria na sociedade, democrático por causa disso, portanto, ele usa o conceito de democracia, ele encerra o conceito de democracia com o construto de vontade geral. Então, a vontade geral é a expressão de uma sociedade democraticamente organizada. Só que, ao mesmo tempo que ele usa o conceito que vem lá do mundo grego, de democracia, só que democracia ela era participativa, era direta e participativa, o Rousseau não compreende assim. O Rousseau compreende que o Estado representado pelos políticos ele tem uma debilidade que é intrínseca. Ele diz que a vontade ela não se representa plenamente. O cidadão não tem a sua vontade representada plenamente pela política, pelos políticos. Portanto, é uma representação de uma vontade, mas é uma representação relativa. Então nós temos problemas no funcionamento da democracia que o próprio Rousseau admite. Ele diz que não é o melhor dos modos, não é o melhor, o perfeito, mas é o melhor dos modos existentes. É o que traz menos prejuízo. E de lá para cá nós tivemos vários outros modelos. Eu estou fazendo uma síntese daqueles que são, para mim, os mais importantes, mas para chegar exatamente na concepção de Estado que nós temos hoje, né? Nós temos aí, sobretudo, presença de dois conceitos de Estado. Uma da democracia, das nações que defendem a liberdade. Portanto, nós temos o conceito de Estado liberal ou democrático liberal e das nações que não fazem oposição a esse primeiro. O Estado tem que ser fechado, ele não pode ser republicano, a política tem que ser uma política que encerra limites à sociedade, portanto a sociedade ela é pouco participativa, a cidadania é um conceito relativamente questionável dentro desse espaço em que esse Estado opera, e aí, portanto, nós temos um problema, porque se nós queremos um Estado que siga essa demanda não republicana dos estados que são chamados de socialista ou daqueles que são chamados de comunistas, nós temos, portanto, um problema de natureza funcional ou de natureza societária também. Por quê? Porque o cidadão ele participa da vida, ele paga imposto, né? Ele paga imposto. Existem países na Europa hoje que cobram 50% de impostos no cidadão. Mas o Estado não pode ser questionado, ele não pode ser auditado, ele não pode ser questionado, né? Naquilo que, nas ações políticas que ele empreende para tornar o seu ideal de poder público factível e realizável. E, portanto, a gente vê que entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, nós tivemos um problema de duas grandes nações. Até a Primeira Guerra Mundial, a nação mais rica do mundo era a Inglaterra. A partir da Primeira Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos assume a ponta e se torna a grande superpotência econômica. Mas depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos continua como segunda potência
e a Rússia, que se transformou na União Soviética, acaba assumindo a condição e a posição de segunda potência econômica. Só que, comparativamente, os Estados Unidos tinham um PIB muito mais opulento. Portanto, se começou a entender que quanto mais um país se investe no poder bélico, mais ele se impõe do ponto de vista político às nações. Mais respeito ele tem e mais poder de barganha também. E aí a gente vê que isso está presente hoje nos Estados Unidos. Olha aí, essa política de taxar produtos de nações, eles estão ganhando uma fortuna com isso. Por outro lado, nós vemos a dificuldade econômica que passa alguns países que são historicamente, eu diria, são países que tiveram dificuldade, sobretudo depois da Segunda Grande Guerra, porque investiram muito no campo da indústria bélica, e isso acabou descapitalizando parte do investimento que se deveria fazer em sociedade, em infraestrutura, em crescimento, em melhorias de vida, em desenvolvimento humano, social, etc. Então, nós temos duas nações que são superpotências, uma que é rica e uma que não é tão rica, que tem dificuldades. Aliás, que vai se tornando pobre com o tempo. A década de 80 foi decisiva. Nós temos um líder, Gorbachev, que repensa as relações de Rússia com o capitalismo, com as nações capitalistas ocidentais. E repensa, sobretudo, do ponto de vista que havia sido sangrada pela Guerra Fria. Então, a sua proposta de abertura, tanto econômica quanto política, representa uma reinserção da União Soviética no mundo ocidental, para benefício próprio dela, porque na década de 80 ela estava enfrentando crises econômicas muito sérias e ela estava deslocada. A sociedade, a nação estava passando por um processo de inflação e estava gerando deformidades sociais. É alguma coisa próximo daquilo que a gente viveu na época de 90, aqui, na década de 90, com aquela coisa da inflação, da superinflação. Então, aí se ganhava o dinheiro, mas esse dinheiro em 30 dias já não representava nada. Então havia uma depreciação, se perdia o poder de compra com esse dinheiro. Na Rússia isso começou a acontecer, a pobreza começou a crescer lá na Rússia. Os Estados Unidos não, está intacto. E de lá para cá nós estamos tentando brigar por um modelo de sociedade, um modelo de Estado, um modelo de vida social. Qual é o ideal? É esse? É aquele? E a igreja que estava distante, a religião que estava distante de tudo isso, ela se sente no direito de agora participar. E aí começa a aparecer líderes. Líderes evangélicos que dizem: eu sou cidadão do mundo. Eu tenho o direito de participar, de decidir, e disso, e daquilo. Ele só não estudou teoria política. Ele não sabe o que é teoria política, ele não sabe o que é ciências políticas, ele não sabe o que é sociologia política. Nunca estudou, nunca teve a curiosidade. Não tem competência para fazer isso. Mas ele quer fazer análise política. Desse, daquele ponto, desse, daquele partido, desse, daquele político. Como se fosse um cara que entendesse das coisas. E, por outro lado, a resistência. Aqueles antigos, eu diria, aqueles que representam o ideal de uma teologia da libertação. A teologia da libertação, quando ela se insere na América Latina, ela se insere com essa pretensão de pensar crítica e politicamente a sociedade, a vida da sociedade e o papel que a igreja, a religião pode dar de forma mais efetiva. Então, a teologia da libertação, ela entra em cenário para, com essa, eu diria, com essa proposta de se tornar mais crítica e mais participativa na vida política de uma nação. E aí nós temos boa parte de teólogos e de líderes que foram para a teologia da libertação que se tornam adeptos de um partido muito conhecido, talvez o maior partido que temos aqui no Brasil,
E aí aproxima-se teólogos da libertação com os líderes desse partido que se transformam em morais. Nós temos... A eleição de 1989 foi o primeiro momento que esses líderes da teologia da libertação apareceram propriamente na imprensa, manifestando seu apoio, né? Se tornaram, naquele momento, pelo menos relativamente conhecidos da população, né? Sim. E aí nós temos, então, teólogos da libertação que estão em franco diálogo com sociólogos que representam muito mais uma esquerda conservadora, né? Aí nós temos um problema que aparece, porque isso começa a provocar o lado, eu diria, mais crítico da igreja evangélica. E essa igreja evangélica se reúne numa parte do mundo para discutir exatamente qual é a função da igreja. E aí aparece um chamado Pacto de Lausanne, e esse Pacto de Lausanne passa então a representar uma ala da igreja evangélica no mundo que se torna a voz dessa parcela, eu diria que se emudeceu da sociedade, mas que almeja ter benefícios efetivos com a participação da vida política. Então, nós temos aí os principais líderes, que eu diria que até quem a gente pensa que era conservador não é tão conservador, né? Porque nós tivemos líderes como o Schaeffer, o Stott, né? Que são reformados. Nós temos o Billy Graham e tem outros aí importantes, brasileiros que participaram desse evento, o Robson Cavalcante, né? E outros que foram lá, e que daí nasce uma chamada missão integral, né? Ou teologia da missão integral, e começa então esse afã. A teologia, aquela revista Ultimato, ela representa essa ala da igreja evangélica, né? Nos Estados Unidos, professor, pelo menos muita gente vê o Francis Schaeffer como um teórico importante para desencadear um movimento da direita evangélica. Essa é uma crítica do próprio filho dele, o Frank Schaeffer, né, a ele. Mas escapou a muita gente essa análise que o senhor está fazendo aí. Também havia um viés em direção à esquerda no pensamento dele, né? E aí nós temos, então, de forma muito tímida, né, a construção de um movimento, de uma ala, claramente uma ala de esquerda nas igrejas evangélicas, mais representada pelas igrejas tradicionais, né? E a grande parte, mas a grande parte ainda não tinha uma definição clara. Era mais tímido. Então, quem participava mais da discussão política ainda eram os líderes das igrejas mais conservadoras. Mas, pouco a pouco, isso vai mudando, vai mudando. E aí nós temos, a partir da década de 90, com a presença mais significativa de líderes lá no Congresso Nacional, são líderes que começam a ser pensados pela igreja, as igrejas do movimento neopentecostal de primeira onda, e que passam a, então, representar o direito dos religiosos, o direito deles participarem efetivamente da vida política na sociedade. Não querem mais ser vistos como os alienados. Uhum. Aquele bando de gente que só vive com a Bíblia debaixo do braço. Eles começaram a fazer encontros, congressos, para debater isso aí. Isso vai sendo alimentado, e aí a quantidade de evangélicos que passam a sair como candidatos, ganhar eleições e ir para o Congresso cresceu de forma substancial.
a ponto de que hoje é talvez a chamada maior banca. Se não for a maior banca que tem no Congresso Nacional, Bancada evangélica. está entre as maiores, as 2 ou 3 maiores bancas. Provavelmente a primeira. Não sei se é a primeira, mas está entre as maiores. E nós estamos vivendo um momento importante, porque uma briga, mas uma briga que aparentemente nós não conseguimos identificar exatamente a natureza, a diferença do discurso entre a ala tal, a ala A da ala B. Porque o discurso é muito parecido, né? Até pouco tempo havia uma acusação de que uma ala havia se apropriado da camisa amarelo e verde, né? E que havia dado uma desculpinha de que aquilo era evocar o sentimento de patriotismo, né? E que havia, então, isso seria uma prática considerada iníqua, injusta, né? Ou leviana por parte dessa ala que tomou posse das cores amarelo e verde, e deixou a outra ala numa condição meio complicada. Por quê? Porque já que ela não se apresentava como verde ou amarelo, ela não se demonstrava para a sociedade da forma como se a outra que representava a maior parte, que ela representava o espírito do patriotismo. Então, uma ala é patriota e a outra ela não é patriota. Essa era a ideia que se vendeu. Nós estamos agora no ano de 2026. Nós não sabemos exatamente como é que vai ser essa briga a partir do mês de agosto, como é que isso vai se dar, esse conflito. Mas a leitura que nós queremos fazer aqui é uma leitura que talvez seja diferente de todas que se fazem. Nós queremos, quem sabe, questionar até que ponto esse conceito de cidadania é legítimo para ser usado pelo evangélico, pelo crente, para reivindicar o direito de participar de forma militante e ideológica na vida política da nação. Até que ponto isso não compromete os valores mais caros da fé cristã, que foram defendidos pelos líderes, os primeiros apóstolos, e que estão de forma clara também sendo apresentados pelo Novo Testamento. Veja bem, a teologia de confissão positiva tem algo a ver com isso. Porque a teologia de confissão positiva entende que esse espaço da vida aqui agora é o espaço de conquista. A política trabalha exatamente com esse mundo do aqui e do agora. Esse é um ponto de convergência entre a política, os ideais de ação da política e os ideais de ação política da própria teologia de confissão positiva. Então nós temos um ponto de convergência. A teologia de confissão positiva favorece o engajamento dos evangélicos na vida política. Isso é um problema. Porque note bem que eu não conheço nenhum político evangélico que esteja efetivamente engajado na vida política que não faça a leitura de que fé cristã e capitalismo são coisas que se diluem, se tornam uma só, uma na outra. E começaram agora essa coisa do conceito de conservadorismo, né? Fazer uso do conceito de conservadorismo. Eu lembro que uma vez essa pergunta foi feita por uma advogada que é professora da USP e que foi deputada estadual por um tempo. E aí perguntaram para ela o que é ser conservador. Ela não soube responder. É querer tudo de bom para a sociedade. Opa. O que é bom, a gente conserva, não O que é? é bom a gente conserva. Na tradição. Mas isso é ser conservador?
Só que o conceito de conservador é um conceito muito complicado, historicamente ele é um conceito, ele está associado a vários fenômenos que produziram, que acentuaram cada vez mais a distância entre partes da população, partes dos segmentos sociais da população. Quer dizer, esse é um conceito que, de alguma forma, está ligado a fenômenos que separaram, que distanciaram uma classe de outra na sociedade. Então, ele mantém uma certa afinidade com o conceito de tradicionalismo, até certo ponto. Mas até certo ponto, até que ponto o conceito de tradicionalismo é um conceito benéfico para os nossos dias? Porque nós temos que entender que a vida hoje, ela não pode ser pensada só em termos de vida para o trabalho. A gente percebeu que esse ideal da sociedade capitalista é um ideal que trouxe muito mais doença do que cura para a sociedade. Portanto, o capitalismo adoeceu muito mais do que curou. A sociedade que aderiu a essa sigla, a essa ideologia, essa concepção de relação sociedade e economia. E aí nós temos um problema, e que é admitir. Nós temos coragem para admitir isso? Não, o pessoal diz, eu sou capitalista, eu quero ganhar dinheiro, sim. Mas nós podemos fazer a leitura crítica do capitalismo aqui nessa aula? Parece que não. Parece que ser capitalista representa assumir uma condição que não pode ser questionada. Eu lembro que tinha alguns comunicadores, né? Alguns comunicadores que representavam a ala mais direita, há 2, 3 anos atrás, que penso que falavam, não sei se entendendo o que estava falando, eu sou capitalista sim, eu gosto de ganhar dinheiro, e papai, rindo, como se isso fosse uma coisa muito boa, né? E eu sou cristão, e aí misturava tudo, misturava capitalismo com cristianismo, papapá. E aí infundiram o capitalismo com o cristianismo. E aí todo cristão, então, tem que ser capitalista, não pode ser socialista, comunista. Coisa estranha. Como é que isso aí aconteceu? Qual é a base que vocês têm? A base, o fundamento? Há uma base, um bom fundamento para sustentar essa opinião de vocês? Não há. Não há. O fato é que não há. Mas, ao mesmo tempo, existem certas práticas que acontecem do outro lado de lá, da ala, que não é a ala capitalista, que diz que o socialismo é o sistema de governo que mais se aproxima da fé cristã. E aí nós temos alguns representantes, um líder, eu acho que os 2 líderes são muito conhecidos lá de São Paulo, que é um sujeito aí que já foi missionário de uma agência muito importante aqui no Brasil, que hoje eu penso que ele já não está mais nela, e ele era um cara que pregava de tempo em tempo numa igreja, que também era muito importante lá em São Paulo, um bairro de São Paulo. E ele, como pastor dessa igreja muito famosa, resolveram assumir que eram socialistas, comunistas. Resolveram dizer que esse era o modo político que tornava a fé cristã mais inteligível, né? Quer dizer, você quer entender como é que quais são os ideais societais da fé cristã?
Aqui está aqui, todos eles estão presentes aqui no socialismo, na versão socialismo-comunismo, que também é um tipo de afirmação que não tem uma sustentação. É uma opinião que não tem uma sustentação, ou seja, nós vemos duas alas que estão tentando, combinando, e estão tentando difundir ou confundir política com religião. E nessa intenção de confundir política e religião, confundir é fundir com, tá? É confundir, não é confusão no sentido de confusão, que também geram confusão, mas é no sentido de fundir religião na política e criar, portanto, uma modalidade de religião militante. Religião militante, religião que briga, religião que está disposta a se dividir entre si alas que vão degladiar entre si. Se for necessário pegar pau, madeira, faca, né? Houve uma política aí que diz que nós temos que ir para a rua e matar. Sem sangue não há redenção. Isso tudo é estranho. É isso mesmo? A fé cristã, ela incentiva a violência? Onde é que isso está presente de forma explícita lá no Novo Testamento? De que tipo de redenção que ela está falando? Né? Porque sem sangue não há redenção. Quando isso é dito no Novo Testamento, o sentido é outro. Claro. Não é no sentido político. Mas essa senhora resolveu dar um sentido político para justificar uma militância que é anticristã. A sua natureza é anticristã. Mas veja bem, nós temos gente com problema de compreensão do lado de cá e gente com problema de compreensão do lado de lá. E aí você tem que fazer uma escolha cega. Você fecha o olho, ou essa ou aquela. Veja bem, eu escrevi sempre para um jornal que é tradicionalmente de direita. Mas eu não sei se eles entenderam corretamente tudo que foi escrito lá. Porque lá eu faço crítica ao capitalismo. Mas também faço crítica ao socialismo. As duas concepções de Estado e de organização social estão equivocadas. Eu acho que essa confusão, agora no sentido de confusão mesmo, ela acabou criando um olhar polarizado, também no pior sentido, de que toda crítica ao capitalismo é necessariamente marxista, não é? E a crítica que o senhor faz ao capitalismo, ela é um olhar diferente, né? Então o senhor não precisa estar de um lado contra esse lado, você pode ter um olhar crítico independente disso, né? As duas concepções, né? Toda a crítica que eu faço ao capitalismo é uma crítica a partir da ética cristã, da perspectiva de um conjunto de moral que aparece no Novo Testamento, bem arregimentado, que mostra de forma clara o que não é ser cristão e o que é ser cristão. Uma coisa, o que não é ser cristão é viver de forma a acumular patrimônio. Isso é não ser cristão. Mas também viver de forma não cristã é privar o cristão de fazer escolhas. É usar uma máquina para atropelar essa prerrogativa que é do humano, fazer escolhas. Portanto, se a liberdade não é uma prerrogativa do Estado, é prerrogativa do cidadão, da pessoa humana. O Estado não tem o direito de pulverizar esse direito. É um direito natural. Então, veja bem, nós estamos aqui mostrando que quem tem uma leitura sadia da fé cristã sabe que tanto essa ala quanto essa ala estão trabalhando contra a fé cristã. Pode estar trabalhando a favor do cristianismo. Porque o cristianismo ficou complicado, ele se corrompeu ao longo da história. Essa aproximação do cristianismo com certas filosofias políticas e sociais
alterou a natureza do próprio cristianismo. E aí ele se distorceu, ele se desviou, foi para uma direção que se perdeu. E agora nós temos pessoas que eu creio que muitos que estão nos vendo, pessoas que precisam agora ter sobriedade para saber fazer leitura de tudo isso, sem confundir a fé cristã com esta ala ou com aquela ala. Portanto, nós temos aqui um problema. O cristão participa ou não da vida política? Ele pode participar. E nós temos que criar uma condição para ele participar, mas sem ser de uma forma ideologizante. Sem ser de uma forma militante. Sem ser de uma forma de engajamento político truculento. Pensando nos benefícios que a maioria, a sociedade como um todo, precisa. Os benefícios que ela precisa receber. O Estado ele existe para melhorar a sociedade, para melhorar as condições de vida em sociedade. É para isso que vive o Estado. É para isso que nós constituímos o Estado em 3 poderes. No executivo, no legislativo e no judiciário. É para isso. Agora, veja bem, quando a sociedade, o ideal, a vida da sociedade ou a vida em sociedade deixa de ser o objetivo, deixa de ter deixa de ser o foco da ação do Estado, então o Estado se corrompe e ele passa a trabalhar contra a sociedade. E aí ele passa a ser capturado por pessoas que estão comprometidas com valores de uma vida suja. São pessoas de consciência imoral que estão a serviço de uma engenharia da maldade, que vivem à mercê de uma racionalidade transgressora, que acham normal roubar do cofre público. Outros de mentir para manter a unidade de uma ala. Ou seja, a gente sempre está sendo enganado ou por uma ala ou por outra. A gente sempre está vivendo, mas com aquela sensação de que a política é uma coisa que não tem redenção. E, portanto, talvez seria mais sóbrio para o cristão se afastar da vida política e deixar isso para lá. Bem, nós podemos participar, mas uma coisa é participar de forma construtiva, deixando contribuições que sejam, quem sabe, mais interessantes para a construção de uma sociedade mais próspera, mais justa, né? Mas o conceito de justiça também é um conceito que nós vamos trabalhar aqui, nesse novo tema que nós trazemos para o nosso podcast. É um conceito que está relativamente... perdeu o sentido, perdeu a importância, né? Porque, na verdade, se nós temos aí um problema. Nós temos vários problemas. O problema consiste em resolver os vários problemas coletivos que são demandados pela sociedade há décadas. Problemas que não se resolvem. Quer dizer, até hoje nós temos o problema do assalto. Entram para a política para assaltar a sociedade. Aí mexem no INSS, roubam. Mas aí vem uma outra ala que está querendo dar de certinha, de limpinha. A ala que diz o seguinte: aqui a gente não rouba e não deixa roubar. E olha, eu acredito que existe seriedade por parte de quem falou isso. Eu não questiono. Até agora eu não tenho razão para questionar. Porque nós chegamos no azul.
Isso é um dado objetivo. Isso aqui não é um dado ideológico, é um dado objetivo. E agora nós estamos no vermelho, mas estamos no vermelho, mas em profundidade. E junto com esse dado objetivo também que nós temos vários movimentos acontecendo dentro da política. CPIs para investigar isso, CPIs para investigar aquilo. E nós estamos aqui à mercê de movimentos que aparentemente não dão em nada. E a sociedade está, portanto, perdida no meio desse tiroteio todo. E é sobre essas questões, de maneira geral, eu acho que a gente vai, à medida que a gente for avançando no tema política e religião, religião e política, nós vamos trazer de forma mais clara alguns problemas que deveriam ser pensados por quem vai lá para o Congresso Nacional, mas infelizmente o Congresso Nacional foi tomado por muitos meninos de 20 e poucos anos que não deveriam estar na política. Deveriam estar amadurecendo. Esperar os 40, quem sabe, chegar para entrar na política. Mas meninos de 20 e poucos anos que já querem ser presidentes. E alguns que passaram dos 40 e não deixaram de ser meninos também. E outros que passaram dos 40 e não deixaram de ser menino. Então nós estamos vendo um parlamento despreparado do ponto de vista intelectual. De gente que não tem competência intelectual para pensar grandes questões que são de interesse coletivo, nacional. Daí virou palco de briga, de adolescente. Briga é briga mesmo. É briga de braço. Teve 2 deputados que quase partiram pro braço. 2 moleques. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento que é um momento muito complicado, muito crítico. E eu penso que nós vamos tentar pensar tudo isso de uma forma mais distante, mas não menos cortante. Vamos fazer as críticas para deixar para os nossos ouvintes, quem sabe, o legado de pensar junto com a gente de forma mais crítica essas 2 alas que se movimentam de forma majoritária no cenário político brasileiro. Então, aqui nós vamos começar por hoje, só dando essas pinceladas gerais, só para se ter uma noção de que nós temos um problema. De fato, o Rousseau tem razão. Os nossos representantes no Congresso Nacional não representam a nossa vontade. De fato, isso é verdade. Por que eles não representam? Porque eles entram para a política e daqui a pouco a gente não tem acesso nem sequer ao gabinete desse pessoal. Eu fui no gabinete de um deputado que é inclusive evangélico. Fui para conversar e fui para pedir uma ajuda. Eu acho que eles foram eleitos para ajudar as pessoas que vão lá. Se eu não estou enganado, é para isso que eles foram eleitos. Eu fui lá e ele me mandou, não, você pode ir lá fazer isso sozinho, não precisa da minha ajuda. Vai lá e resolve esse problema. Falei, mas esse cara mudou, ué. Primeira vez ele me tratou bem, agora ele está me expulsando da sala dele. Moleque também, é outro moleque. Então, eu tenho dó dos brasileiros, em regra geral, que estão no meio de um tiroteio, não sabemos para onde ir, em regra geral, os brasileiros estão em dúvida, e toda vez que faz uma pesquisa, parece que a vontade da população migra. Uma hora para cá, acontece um escândalo, migra para cá, depois acontece o escândalo de cá, migra para lá, mas estão perdidos. Não há convicção por parte dos brasileiros em relação ao que eles devem fazer no ato da votação. Sabe por quê? Porque essa sociedade foi privada da sobriedade. Ela não consegue pensar criticamente nessas 2 tendências que são perniciosas para a vida social. As 2 são perniciosas. As 2 comprometem o grau de lucidez, de sobriedade, de saúde mental do próprio ente coletivo. Nós vamos fazer aqui, eu vou fazer uma pequena leitura aqui que é importante.
O Habermas, ele entende que a política, ela representa uma forma de democracia deliberativa e que essa forma é uma forma que se baseia na ideia de um poder legítimo que nasce do diálogo livre e racional entre os cidadãos, ao invés de uma forma de imposição ou de força, ou de que vem de fora para dentro, que vem de lá para cá, que vem do poder do Estado contra o próprio cidadão. Então, a política, ela existe para alcançar esse entendimento mútuo. Isso é a compreensão do Habermas. E resolver problemas coletivos. A gente já falou sobre isso. Só que isso aqui fica só no papel, fica só no discurso. Porque isso não está funcionando na Alemanha, não está funcionando no mundo ocidental, não está funcionando entre os países do mundo que se orientam por outro ideal, o ideal de vida socialista e comunista. Então, o mundo está perdido. Nós estamos vivendo um momento em que não é só uma parte do mundo que está perdida, o mundo todo está passando por um momento de conflito e de falta de lucidez. Nós estamos precisando de sobriedade e lucidez. E é em torno desses dois valores que nós vamos caminhar daqui para frente. Vamos pensar a relação religião e política, mas nessa perspectiva da lucidez e da sobriedade. Então nós vamos fazer perguntas e vamos ver se a gente tem respostas que podem ser dadas sem a versão da ala A ou sem a versão da ala B. Existe a possibilidade disso acontecer? Existe. Se existe, então vamos ir para a direção dessa. E qual é a direção? É a direção da fé cristã. Nós vamos fazer, então, uma leitura baseada na cosmovisão e na antropovisão cristã. Mas é a cristã do Novo Testamento, não é cristã do cristianismo, não. Espero que quem nos acompanhe esteja com coragem para caminhar com a gente, tá? Espero que nos próximos episódios a gente tenha boas reflexões e boas análises. E eu vou contar, então, com a participação efetiva tanto do professor Cláudio quanto do professor Timóteo. Eu, então, vou encerrar por aqui minha participação. Deixo agora a palavra com o professor Cláudio Ivan. Quero convidar as pessoas a caminhar conosco. A gente está vivendo um momento em que muito rapidamente as pessoas reagem, seja aderindo ou seja com repulsa, não é? Ao que estão ouvindo. Então eu convido as pessoas a se pacificarem para nos ouvir, para ver onde é que nós vamos chegar, porque esse tema é fundamental nesse momento, né? O nosso objetivo é preservar a fé cristã. Então parta da seguinte pergunta: será que essa identificação da fé cristã com a ala A ou com a ala B, ela de fato preserva a identidade da fé cristã? Talvez não. Então nos ouça. Nosso compromisso maior como cristãos é com a fé cristã, nós queremos entendê-la. Então nos acompanhe, né? Vamos ver onde a gente chega. Faço coro com o convite do professor Cláudio, convite sóbrio. Vocês devem ter percebido, né, quem acompanha a gente, que a gente não está aqui para te convencer a votar ou deixar de votar em alguém. É uma conversa mais profunda e que tem um lado, né, um lado claro aqui. Nem do lado A, nem do lado B, mas do lado de quem quer caminhar tendo como referência os valores da fé cristã. Então eu te convido a fazer isso. Vamos caminhar com a gente. A ressalva que o professor Cláudio fez aqui é extremamente importante. Você que nos acompanha, o que chegou agora, não seja reativo. Pare para pensar. O que a gente vai fazer aqui é um conjunto de reflexões. Nosso convite é: você quer caminhar na fé? Você compreende o que é a fé cristã? Você compreende o que é viver na fé cristã nesse contexto? É um contexto importante.
é um momento importante. Então, no meio dessa confusão que a gente falou aqui, a gente quer acender uma luz e falar, você é livre para escolher vir ou não nessa direção. Tá? A gente vai apontar que direção é essa a partir de reflexões sóbrias. Eu quero fazer uma pequena contribuição que vai interferir um pouquinho na fala do professor Timóteo. Reativo pode até ser, não pode ser reacionário. A reação, nós todos têm a liberdade de reagir ao que nós falamos, mas que seja uma reação sóbria, uma reação sadia e pacífica. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém. Agora, reacionário não, é outra história. Então, eu penso que os reacionários estão convidados a não nos visitar, porque reacionário não pensa a vida com sobriedade. E tudo que nós precisamos nesse momento é pensar com sobriedade, com lucidez. O que representa ser um cristão no mundo, né? Foi título de um artigozinho. Seja do reacionário. Karl Barth, né? A vida do cristão no mundo, né? O cristão no mundo. Então vamos tentar pensar. Ele pensou, deixou a desejar algumas coisas lá. Então nós vamos tentar trazer esse tema e atualizar esse tema aqui para o nosso podcast. Reacionário, seja em qual direção for. Né? Seja qualquer direção. Qualquer direção que seja. Então é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Esse foi um primeiro episódio de uma sequência, foi uma introdução. A gente colocou um panorama, o professor colocou um panorama do que vem pela frente. E vou voltar a lembrar de coisas importantes. Lembra de curtir, porque a gente esquece. Compartilha, recomenda, comente com alguém. Veja se você está inscrito no canal, seja onde for a plataforma que você está assistindo. E lembrando que esse é um podcast produzido sem nenhuma pretensão de produzir retorno financeiro para nós aqui. A gente tem um compromisso de não fazer disso uma fonte de renda, mas a gente precisa de apoio. A gente chegou até aqui com o apoio de algumas pessoas que têm contribuído, inclusive o Rodrigo, que eu quero deixar um agradecimento, que de certa forma contribui com o nosso trabalho, mas também precisamos de mais apoio, de mais suporte. Né? Então, se você entende que há um trabalho sendo feito que tem relevância, que pode trazer contribuições e que tem trazido contribuições, e você quer nos ajudar a produzir e divulgar esse podcast, você pode contribuir com a quantia que você achar pertinente, né, que você puder, através do Pix podcastcrerpraviver@gmail.com. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.